unges a minha com o meu cálice transborda. Mesa, cabeça e óleo. Eu disse? Mesa, cabeça e óleo. Quando nós olhamos esse texto, e aqui nós estamos apresentando Cristo que ressuscitou, Cristo que vive, nós precisamos entender o que o salmista estava querendo nos dizer nesta noite. O salmo é o salmo de Davi. E Davi está dizendo, e todos nós já conhecemos, não vou me ater a isso, porque eu já quero terminar a minha participação. E ele vai apresentando o pastor das ovelhas. E ele apresenta o Cristo que ressuscita. E quando nós olhamos o verso 5, nós olhamos aqui, ele diz, olha, preparas uma mesa perante mim. Davi está colocando aqui um diálogo entre o pastor e uma ovelha, entre a ovelha e o seu pastor. É fato que Davi tem conhecimento, não só espiritual, mas um conhecimento cotidiano, porque ele tomava conta de ovelhas. E é fato que ovelha, ela sempre está no plural, porque não era apenas uma. O menor rebanho era constituído entre 50 a 100 ovelhas. Tinha pastores que pastoreavam 200, 300, 400, 500 ovelhas. Porém, o salmista, ele está olhando aquela situação. E ele começa a escrever e a mostrar o Cristo que nós estamos aqui nesta noite, este Cristo que ressuscitou, que está vivo. Ele está apresentando este relacionamento entre o pastor e a sua ovelha. Então agora ele diz, olha, primeira coisa, mesa. Quando o pastor ele vai para o pasto, antes dele levar as suas ovelhas para pastar, ele deixa o seu auxiliar tomando conta das suas ovelhas e vai na frente. E ele vai à frente procurando um pasto, um bom pasto. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal que não come qualquer pasto. Então, o pastor tinha e deveria, aleluia, ir à frente para olhar os pastos e investigar os pastos. Ele ia à frente, deixava o seu auxiliar e ia para a frente. Por quê? Porque ele sabia que não poderia deixar ou colocar as ovelhas pastando em qualquer lugar. Por quê? Porque a ovelha tem um estômago sensível. Se ele colocasse a ovelha em qualquer lugar e ela comesse qualquer pasto, ela passaria mal. Então ele ia à frente. Agora, o que é interessante é que todo o pasto bom do seu lado tinha uma caverna. Todo pasto que era bom ao seu lado tinha uma caverna. Ele achava o pasto maravilhoso, perfeito, porém ao lado do pasto tinha um quê? Uma caverna. O que o pastor fazia? O pastor não levava as ovelhas para aquele pasto porque tinha uma caverna? Não. Era perigoso? Sim. Mas ele não deixava as ovelhas sem pasto porque tinha uma caverna. Não.
que o pastor faz? Vocês estão aí, gente? Amém. O que o pastor fazia? Tiago, ele entrava na caverna, deixava o auxiliar lá, ele entrava dentro da caverna, e o que ele encontrava dentro da caverna? Muitos lobos que se escondiam, porque os lobos sabiam que aquele pasto a qualquer momento se encheria de ovelha, e enchendo-se de ovelha, era a hora deles darem o bote, pegar as ovelhas. Mas o bom pastor, e aí no João 10 diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tanto que o Salmo 23 é o Cristo que ressuscita, o 22 é o Cristo que morre. Então ele dá vida pelas suas ovelhas. Então o bom pastor entra na caverna e vê dentro da caverna vários lobos. Mas há um paradoxo: a caverna está cheia de lobo, mas a ovelha não pode ficar sem pasto. Então o que ele faz? Ele vai no deserto. Enquanto isso, as ovelhas estão sendo cuidadas pelo seu auxiliar, elas não estão sozinhas. O que ele faz, Tiago? Ele vai no deserto e começa a carregar pedras. Ele pega várias pedras e vai construindo uma parede à porta, à entrada da caverna. Ele vai levantando um muro de pedras dentro da caverna, na porta da caverna, melhor dizendo, fazendo com que os lobos não consigam sair para pegar as ovelhas. Veja, ele está dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele coloca as pedras à porta da caverna, volta, traz as ovelhas para o pasto, do lado da caverna. E quando ele levanta estas pedras, tampando a caverna, fica algumas brechas. E os lobos de dentro enxergam as ovelhas comendo e começam a gritar, querendo sair, mas não conseguem. Por quê? Porque o bom pastor, aleluia, colocou pedras à porta da caverna para que as suas ovelhas comam os pastos verdejantes e não sejam atacadas pelo lobo devorador. Aí o salmista diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Os lobos estão observando as ovelhas comerem. Esta é a mesa que o Senhor prepara. E no nosso conceito pentecostal, é que os irmãos usam esse texto para dizer que os nossos inimigos são os da igreja. Que o Senhor está preparando um banquete, uma mesa, na presença dos meus próprios irmãos. E o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: há lobos devoradores que querem, aleluia, atacar a igreja, lobos que querem destruir a igreja, mas o bom pastor recolhe, aleluia, o seu rebanho, aleluia, o Cristo que está vivo, aleluia, que deu no Salmo 22, que morreu pelas suas ovelhas e agora está vivo, aleluia. Coloca as suas ovelhas para o pasto, na presença dos seus inimigos. O maior inimigo da ovelha é o lobo. Por quê? Porque o lobo tem uma capacidade, Tiago, de disfarçar-se no meio das ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas, elas só conseguem enxergar 50%. Ovelha é um animal que não consegue enxergar bem.
ela é míope. Ela não consegue enxergar bem. Ovelha, para enxergar bem, ela precisa estar perto, Tiago. Ela não consegue, então o lobo deixa as suas penas, não é penas, mas o seu crescer ali, ele fica parecido, ele consegue se infiltrar no meio das ovelhas e ela não reconhece, porque ela não enxerga direito. Mas o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Interessante que João 10 diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, só que elas não enxergam. Veja comigo um rebanho de 100 ovelhas, Tiago. As ovelhas que estão na frente, o pastor vai à frente. As ovelhas que estão à frente vão enxergar o pastor. Mas veja, um rebanho de 100 ovelhas, as que estão lá atrás vão enxergar o pastor? Elas não vão enxergar. E aí a gente vai lá para o texto, por versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Vara, cajado. A vara era para dar uma coça. Mas o interessante é como é que essas ovelhas lá atrás não ouviam, não enxergavam, melhor dizendo, o seu pastor. Então, o que ele fazia? Ele usava o cajado. Ele usava o cajado. De que forma? Eu tenho 100 ovelhas. O pastor está aqui na frente. O pastor pegava o cajado, Tiago, e começava a bater. Conforme ele ia andando, ele pá, pá, pá. E ele tinha um batido só, inconfundível, que as ovelhas não enxergavam ele, mas ouvia o batido do cajado ao chão. Oh, glória a Jesus! Aleluia, glória a Jesus! O que o Senhor está dizendo para nós aqui? Quanto mais o pastor bate, mais a ovelha ouve a voz do seu pastor. Porque ela não consegue enxergar direito. Ela olha o texto, não entende nada, mas vem um pastor e explica para ela o que está acontecendo. E muitas vezes ele precisa bater ao chão para ela ouvir e caminhar. Mas vamos para o texto que eu já estou terminando. Mesa. Deu para entender? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem são os inimigos da ovelha? Não é o seu irmão que está do lado aí. Inimigo da ovelha são quem? Lobos. E Paulo chama de lobos devoradores, que não perdoarão o rebanho. Então, mesa preparada. Então, mesa fala de proteção. O pastor protege o seu rebanho. Segundo, cabeça. Cabeça? Oi? É cabeça? Unges a minha. Oi? Unges a minha cabeça. Quando a ovelha está no pasto, o que acontece? No pasto, acumula-se, a ovelha tem um odor que atrai muitos insetos, principalmente moscas. Enquanto elas estão ali no pasto, enche de mosca, enche de mosquitos. E o que acontece? O alvo principal dessas moscas para com a ovelha é o ouvido. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem são os meus inimigos?
os lobos. Ele unge a minha cabeça na presença de outro grupo de inimigos, que são as moscas. O que acontece? A ovelha não enxerga bem, porém ela escuta muito bem. O pastor precisa bater o cajado para que ela ouça a sua voz através da batida do cajado. Porém, no pasto, a mosca entra dentro do ouvido da ovelha, causando-lhes alguns problemas. Quais? Tristeza. A mosca entra dentro do ouvido da ovelha e algumas ovelhas ficam tristes. Elas param de comer, de se alimentar e sentam no pasto e não comem. Há algumas ovelhas que a mosca produz ansiedade e elas começam a ficar para lá e para cá naquela agonia. Há algumas moscas que produzem na ovelha uma dor insuportável, que a ovelha sai do pasto e vai bater a cabeça na rocha, nas pedras, e elas morrem de tanta dor de bater na rocha, por causa de uma mosca. Qual é o alvo da mosca? Ouvido, para que ela não ouça, para que ela perca o seu sentido. Só que o bom pastor, que é especialista e conhece ovelha como ninguém, antes de colocar as ovelhas no pasto, ele derrama. Ungir ali é derramar. Então ele está dizendo: unge a minha cabeça com óleo. Esse ungir ali não é um ungir que nós fazemos, só molha a testa. Não. Ungir ali é derramar sobre a cabeça da ovelha. Ele derrama e dá um banho de óleo. Um banho de óleo na ovelha. E vai passando a mão sobre a ovelha. E ele passa a mão no pescoço, passa a mão no ouvido. E esse óleo precioso não é óleo de ungir, não é óleo de unção sacerdotal, não. Isso é óleo perfumado. Aleluia, Jesus. O bom cheiro de Cristo nas ovelhas espanta Jesus. O bom cheiro de Cristo nas ovelhas espanta as moscas. Eu vou parar que vocês não estão aí, né? Aleluia, glória a Jesus. Dê um banho. Aí ele diz: unge a minha cabeça com óleo. Se a mesa é proteção, ungir a cabeça é acesso negado. Vocês não entenderam, né? Aleluia. Entendeu? Eu vou falar. Quando o bom pastor unge a nossa cabeça com o perfume, com óleo precioso, ele está dizendo para as moscas, para qualquer inseto: acesso negado. Você não vai entrar aqui. Eu não, aleluia. Eu não vou ouvir a tua voz. Eu ouvirei a voz do meu pastor. Unge a minha cabeça com óleo. Óleo precioso. Sabe o que nos falta?
cabeça ungida. Não com o óleo da unção sacerdotal. Não. Mas com o óleo do perfume de Cristo. Para a gente parar de ficar ouvindo qualquer bagaceira, me desculpe a expressão, que tem por aí. Que ao invés de nos curar, que ao invés de nos deixar na presença de Deus, nos deixa perturbado. Graças a Deus que Ele está aqui nesta noite para ungir a nossa cabeça. E eu termino minha participação. Mesa preparada, proteção. Cabeça ungida, acesso negado. Qual é o terceiro? Qual é o terceiro? O meu cálice. O meu cálice. Meu cálice. A ovelha, depois que pasta, depois que ela toma um banho de óleo perfumado, e não é só uma vez que esse óleo é aplicado, é várias vezes, porque o óleo seca. Depois que ela come, ela precisa beber água. E ovelha não bebe qualquer água. Ovelha ela não gosta de água barrenta. Sabe o que é água barrenta, não é? Sabe quando tem aquele riacho ali, que você vê a água limpinha, mas quando o camarada entra dentro, a água dá aquela misturada, não é? Não fica mais branca, é transparente, mas fica aquela água barrenta. Ela não bebe. Não bebe. Outra coisa, ovelha não gosta de lugar pequeno para beber água. Ela gosta de abundância de água. Oi? Ela gosta de abundância de água. O salmista, quando está vendo aquela ação, aquela cena, ele diz assim: o meu cálice. Por que ele diz isso? Porque a ovelha precisa de 7,5 litros por dia para saciar a sua sede. Ovelha gosta de água limpa. Ovelha gosta de água tranquila. Ela não gosta de água agitada. Mas a ovelha, Tiago, só fica satisfeita. Ela só bebe água se o pastor estiver presente. Se o pastor deixar as ovelhas bebendo água e se ausentar, elas saem de lá e vai atrás dele. Ela só bebe água se o pastor estiver presente. Por quê? Porque quando o pastor está presente, ela está dizendo: podemos beber, confiamos nele. A água está limpa, a água está boa, satisfação completa. Aí ele diz: o meu cálice transborda. E eu vou terminar. Eu cortei tudo aqui porque eu queria falar, mas nós vamos participar da ceia para a gente não sair tarde, tá bom? Vocês estão gostando? Gostaram? Estão gostando? Vocês não param. Estão gostando? Vamos lá. Estou terminando. Quando a ovelha vai beber água na presença do pastor, o pastor tem que estar presente. Quando o salmista está vendo essa cena, ele escreve: o meu cálice transborda. Transbordar é mais do que encher? É. Encher é até aqui, certo? Estou certo? Transbordar é derramar. Então, ovelha não gosta de pouca água. Ela gosta de ambiente que transborda. Mas sempre com a presença do pastor. Então aprenda uma coisa. Quando o pastor leva a ovelha para o pasto, que do pasto unge ela, dá unção, leva para beber água, quando ela bebe água,
7 coisas entram em sua vida como nutrientes. Vamos terminar. Tiago, pode coisar a ceia. Vamos lá? Quando ela bebe a água, essa água que ela está bebendo na presença do pastor entra sobre o seu corpo 7 nutrientes. Eu vou só falar, não dá tempo para ir. Alguém aqui já bebeu água? Amém? Amém? Mas eu não estou falando dessa água que eu vou beber agora. Eu estou falando de uma água Amém? É aquela água que Jesus oferece para a mulher samaritana em João 4. Estou certo? Se tu continuar a beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, essa água jorra para a vida eterna. Então alguns ingredientes nos faltam, porque nos faltam beber água da fonte. E quem é a fonte? Quem é a fonte? Jesus. Então, primeiro ingrediente, alegria. Toda vez que as ovelhas estão bebendo água, o primeiro nutriente para a sua vida é alegria. Vocês precisam ver um dia ovelhas bebendo água. Elas ficam numa alegria só. E correm para lá, e correm para cá, e abraçam, e correm, e pulam, e uma alegria só, porque estão bebendo da fonte. Como eu gostaria que você entendesse. Aleluia, glória a Jesus. Beber da água que é Cristo, a ceia que nós vamos participar nesta noite, é um ingrediente, são 7, número da perfeição de Cristo. E o primeiro ingrediente é a alegria. Eu não posso participar da ceia e sair daqui triste. Não, eu tenho que ir na fonte e sair alegre, porque participei da ceia. Que maravilha. Segundo, vou só falar, paz. A ovelha toma água. Segundo ingrediente que vem, nutriente que vem sobre a sua vida é paz. Por que paz? Porque enquanto ela está bebendo água, ela levanta. Já viu a ovelha bebendo água? Já viu? Vou fazer, né? Ela levanta a cabecinha assim, ó, Graça, para ver se ele está lá. Ele quem? Pastor. Porque se ela o ver, ela sente. Terceiro, não vou pregar mais. Amor. Quarto, fé. 5, virtude do Espírito. Eu queria ter 2 horas. 6, esperança. E 7º, vitória. Quanto mais você descer na fonte, mais isso vem para a sua vida. A ovelha queria, o que ela queria? O que ela queria para beber água? A presença do pastor. Aonde Davi achou isso? Davi achou isso numa tradição judaica. Como? Eu vou convidar o Armando para ir à minha casa. E eu sou anfitrião. Anfitrião é aquele que recebe. Vou fazer um banquete. Só que na cultura judaica, você não coloca o líquido. Você próprio não coloca o líquido no copo. Por exemplo, ele está indo na minha casa, está lá a mesa, leite, suco, refrigerante, um exemplo. Naquela época era vinho.
para a nossa cultura aqui é refrigerante, suco, leite, café. Não é o Armando que coloca o líquido no copo, é o anfitrião. Então, nós estamos ali conversando, não é? Mas eu quero que o Armando vá embora, mas eu não posso falar para ele ir embora, vai ficar chato. O que eu faço? Eu paro de servir, de colocar água no copo, ao invés de encher, porque eu não quero a presença dele ali, não quero. O que eu faço? Coloco 2 dedos, ele vai lá e bebe. Eu vou lá e coloco 1, ele vai lá e bebe. Eu vou lá e coloco só um tiquinho, como diz o outro. Ele já percebeu. O que ele percebeu? A minha presença não é mais satisfatória aqui. Ele pega e vai embora. Só que a ovelha está dizendo para o pastor. E Davi olhou essa cultura e disse: meu cálice transborda. Quando eu quero que o Armando fique, eu encho o copo, deixo ele cheinho. O Armando vai e... mas eu quero que ele fique. O que eu faço? Eu preciso dar um sinal que eu quero que ele fique. A presença dele na minha casa é importante. Então Davi está dizendo: o meu cálice transborda. Como é que ele vai saber que eu quero que ele continue lá? Eu não vou apenas encher o copo, irmã Lourdes, eu vou transbordar. Aleluia! Eu estou dizendo para ele: continua aqui. Eu vou melar, eu vou sujar, eu vou molhar, aleluia, a toalha branca. Glória a Jesus! Mas como um sinal, dizendo para ele: fica aqui, eu quero você aqui. Não sai daqui não! Transborda o meu cálice. Amém, querido? Então transborda. Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer que ele permaneça? Você quer? Porque a ovelha dizendo assim, a ovelha dizia assim: eu quero que ele esteja presente. Mas para ele estar presente, para ele permanecer, o cálice tem que... então transborda nesta noite. Que Deus te abençoe.